Ó, o Gabigol, as negociações continuam, o Razan. O Gabigol é prioridade no Corinthians. O Corinthians, ele deixa até de avançar em outros nomes, né, ali no setor. Deu esse passo agora com o Luiz Henrique, mas não tinha avançado em nada. A gente não estava falando de atacantes aqui no noticiário, né, Razan? A gente estava falando de meias, zagueiros, laterais, volantes. O Corinthians priorizou totalmente o Gabigol. As conversas continuam. Quem participa das reuniões acreditam, falam até em confiança, né, do Corinthians. O Corinthians realmente continua conversando com o Flamengo e com os representantes do jogador, tá? O Corinthians está disposto a pagar 2 milhões de reais de salário para o Gabigol, e até fazendo essa conta, Razan, que eu estava falando com algumas pessoas dentro do clube, elas me falaram o seguinte: essa questão dessa conta que eu fiz no início aqui do nosso papo, foi até uma fonte que fez, falou, a gente pode contratar 3 jogadores pagando 3 milhões, enfim, fez essa conta da economia que gerou, né, a saída daquele grupo de jogadores. Agora, se o Gabigol pedir até mais, né, pela ambição, né, o Corinthians está realmente muito empenhado em trazer o Gabigol até para dar uma resposta no mercado. Se o Gabigol pedir mais, Razan, eles vão dar 2,5 milhões, certamente eles vão chegar a isso. Então, o Gabigol eu resumiria da seguinte forma, Razan. Para o Gabigol ser jogador do Corinthians, só depende do Gabigol, tá? O Flamengo pode negar, eu sei que há uma narrativa que foi construída entre as partes, porque o Gabigol não pode sair do Flamengo com o Flamengo mandando o ídolo embora, então o Flamengo, em on, vai negar, mas eu posso te garantir, o Flamengo quer negociar o Gabigol, tanto que se reúne com o Corinthians toda hora para falar sobre o assunto e as outras trocas. O Corinthians quer o Gabigol, o Flamengo quer vender e quer negociar. E o que falta, então? Falta o Gabigol aceitar. Então, é o que o Corinthians tem que fazer. O Corinthians tem que usar de persuasão para convencer o Gabigol a aceitar a proposta, né? Porque se o Gabigol quisesse mesmo, o negócio já poderia estar muito bem encaminhado, viu, Razan? Mas hoje essa ponta aí que não fechou ainda, que foi o Gabigol. O Corinthians tem que convencer o Gabigol. Ou vai convencer com projeto, convencer com grana, enfim, o salário, luvas, para tentar fechar. Mas, por enquanto, é o Gabigol que não quer vir, né? Por enquanto, porque, né, o Corinthians ainda não fez aquela reunião presencial com o Gabigol e com os representantes dele. Apenas, né, tudo está sendo tratado aí por telefone, vídeo, enfim. Então, a questão do Gabigol, uma coisa eu posso te garantir, Razan, para você e para o nosso público aqui. O Corinthians continua sonhando e continua conversando, viu? A ver se o sonho vai virar pesadelo ou realidade a partir de janeiro, ou acho que em janeiro isso deve se definir, né? Porque a expectativa, pelo menos para começar o ano já com essa situação do elenco mais bem encaminhada, tanto por parte do Flamengo, quanto também do Corinthians. Essa história, Razan, ela só vai terminar bem de 2 formas, né? Se o Gabigol aceitar ou se o Corinthians contratar um grande jogador para a posição. Sim. Fora isso, e é difícil diretoria... um cara do tamanho do Gabigol, né? Exatamente. É muito difícil. Difícil hoje, né? Então, assim, só vai terminar bem se acontecer isso, porque... Pro Corinthians. Pro Corinthians, né? Pro Flamengo é outra história. Como o Corinthians foi para cima, tentou, enfim, tá empolgado com isso, empolgou a torcida, né? Eu costumo dizer que, eu sempre falo isso lá no meu canal, quando eu dou a notícia, eu falo para o torcedor corintiano lá, eu não tenho intenção nenhuma em empolgar vocês, minha intenção é só informar, tá tendo uma negociação, fechar é outra história, a gente tem que ser bem realista, né? Porque eu quero deixar a cobrança depois, se não vier, só para o Augusto, tá, Razan? Para a gente aqui, não. Claro, existe a possibilidade também, deixar isso bem claro para o nosso público aqui, se não fechar o Gabigol, ainda existe a possibilidade de sair aquela troca de Fausto Vera por Thiago Maia e Mateuzinho ou outro jogador. Lembra que eu avisei aqui o nosso público, o Razan, que nos acompanha aqui no De Primeira. O Corinthians, quando começou a negociar com o Leonardo Godoy e as coisas começaram a andar, o Corinthians, né, deu uma freada na questão do Mateuzinho para o Flamengo. Falou, vocês não têm outro jogador? Aí o Flamengo deixou de apresentar uma nova lista, mas o Corinthians não fechou as portas para o Mateuzinho, porque o Corinthians sabe que se não der certo o Godoy, né, o Mateuzinho interessa muito.
Então, a questão é, resumindo, uma negociação está ligada na outra quando o assunto é lateral direita, tá? Se o Godoy não for contratado, o Corinthians volta a ter interesse no Mateuzinho, porque existe uma concorrência com o Atlético Paranaense do Leonardo Godoy. Então, se o Corinthians não fechar com o Godoy, essa negociação de Mateuzinho e Thiago Maia, que a gente trouxe com exclusividade aqui em troca com o Fausto Vera, vai avançar, pode avançar, tem grande chance de avançar. E o Gabigol fechando ou não, entendeu, Razan? Porque hoje já é um interesse do Flamengo contar com o Fausto Vera, e o Corinthians, né, vai, né, talvez sair lucrando ou não, trocas, né, o tempo dirá, né? Enfim, são várias, né? Jadson, Pato, Neto e Ribamar lá atrás, trocas, só o tempo vai dizer que quem acertou ou não, viu, Razan? Mas só para deixar bem claro para o torcedor que também pode acontecer essa negociação de forma paralela, mesmo o Gabigol não fechando. Para procurar saber em relação a valores de venda. A ideia do Corinthians para vencer essa concorrência aí que é forte, ô Razan, é tentar fazer uma proposta de compra já, porque, segundo o Corinthians apurou, os dois clubes tentaram propostas de empréstimo do jogador. Então, o Corinthians tentaria, para vencer a concorrência, fazer já uma proposta de compra. É claro que vai depender muito, né, do valor que o Betis vai pedir pelo Luiz Henrique. Mas foi um pedido exclusivo do Augusto Melo, tá, para o grupo, né, porque é um grupo aí que vai gerir o Corinthians, né, enfim, dirigentes, né, diretores, investidores, e já se abriu conversa com o Betis, não foi feita a proposta ainda, tá, Razan? Porque o Corinthians quer saber quanto que o Betis vai pedir, né, para liberar o Luiz Henrique. É claro que o empréstimo também não seria ruim, mas a ideia é tentar fazer a compra, né, para poder vencer essa concorrência aí de Flamengo e Fluminense. Fechado para chegar, tem alguém já ou ainda não? Ranieri, fechado. Diego Palacios, né, praticamente fechado. O Torres, né, me falaram que faltavam detalhes. Então, assim, eu não cravaria o Félix Torres para não me comprometer, porque você sabe, Razan, né? Você já, né, tem experiência também aí na profissão. Quando troca a diretoria, a gente tem que começar a sentir, né? Eu já tô ligeiro. Eu não vou sair cravando nada porque eu não sei, né, qual é o poder, né, dessa diretoria, entendeu? Então, assim, uma fonte até falou para mim, esses dois, mas eu não vou cravar. O Félix Torres eu não vou cravar, mas me falaram que estava por detalhes, que é o equatoriano, que pertence ao Santos Laguna, tem contrato até o meio de 2025, quando eles fez proposta cerca de 5 milhões de dólares para comprar o jogador. O Diego Palacio, já livre no mercado, que sai, né, do Los Angeles FC agora no dia 31, esse, né, a gente pode dizer realmente que está fechado. Qual?